Você sabia que há uma profecia que vai se cumprir no final dos tempos, onde Deus nos revela qual é o critério, qual é o padrão que Ele vai usar para salvar ou para condenar pessoas? Exatamente, é uma profecia na Bíblia que nos revela qual é a regra, o padrão que Deus vai utilizar para salvar ou para condenar você. Se você quiser saber então qual é essa profecia, assista esse vídeo até o final. Se você tem o desejo que o Evangelho seja divulgado a mais vidas, pedimos desde já que você curta o vídeo para que ele suba nas posições do YouTube e possa ser visto por mais pessoas. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais e, principalmente, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e ativar o sininho das notificações para que você possa receber e ser avisado sobre os novos vídeos do nosso ministério. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, nós encontramos uma importante profecia que nos revela qual é o padrão de julgamento de Deus para salvar e o padrão de julgamento de Deus para condenar. Exatamente, há muitas coisas na Bíblia, mas em Mateus capítulo 25 nós conseguimos perceber uma profecia que vai se cumprir no final dos tempos, onde Deus revela qual é o padrão de julgamento que Ele vai utilizar para salvar ou para condenar as pessoas. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 25, que quando o Filho do Homem vier e os seus santos anjos com Ele, então Ele vai se assentar no trono da sua glória. E a Bíblia diz que Ele vai reunir todas as nações diante dEle. Todas as pessoas de todas as épocas, de todas as eras, todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que já faleceram no nosso tempo, ou que já faleceram centenas e centenas de anos atrás, ou até milênios e milênios de anos atrás. E a Bíblia diz que Ele vai apartar, que Ele apartará uns dos outros, que Ele vai selecionar, é uma profecia, um ato futuro, que Ele vai escolher a dedo, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E a Bíblia diz que as ovelhas Ele vai botar à sua direita e os bodes à sua esquerda. E para as ovelhas Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Veja só que revelação. Antes de o mundo ser fundado, o Senhor já tinha preparado esse reino para os eleitos, para os salvos, para os justos. O plano de salvação existe antes de o mundo ser fundado. E o Senhor vai explicar o porquê essas pessoas poderão possuir o reino. Ele vai dizer: porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava preso e vocês foram me ver, eu estava doente e vocês me visitaram. E as pessoas dirão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede e te demos de comer ou de beber? Quando nós te vimos nu e nós te vestimos, ou quando nós te vimos enfermo ou na prisão e nós fomos te visitar? Quando? E ele lhes dirá: quando fizestes a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. E para os bodes que ele vai botar à esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por quê? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estava preso lá doente e vocês não quiseram nem saber. Vocês não foram me visitar. E eles responderão para o Senhor: Senhor, quando nós te vimos com fome ou com sede e não te demos de comer ou de beber? Quando nós te vimos nu e não te vestimos? Ou quando nós te vimos preso ou doente e nós não te visitamos? E ele lhes dirá: quando não fizestes a um dos meus pequeninos, a mim não fizestes. E os justos herdarão a vida eterna, e estes, os bodes, irão para o fogo e para o tormento eterno. Portanto, esta profecia nos revela que Deus vai usar um padrão de julgamento
para salvar e para condenar pessoas. E esse padrão de julgamento é o amor, é a misericórdia e a caridade. Eu vejo centenas de milhares de pessoas se degladiando na internet por coisas, brigando, contendendo, que Deus não vai usar como critério para salvar e para condenar pessoas. Quer ver um exemplo? Eu vejo centenas de pessoas dizendo que se você pronunciar a palavra Jesus e não falar o nome do Salvador em hebraico, então você não vai ser salvo, porque no alfabeto grego ou hebraico não existe a letra J. E que se você não usar a letra exatamente como está no idioma hebraico, então você não vai ser salvo. Você tem que falar o nome do Salvador em hebraico. Você não pode traduzir nem transliterar o nome próprio. Mas não é isso que a Bíblia nos diz que o Senhor vai usar como critério de salvação. O próprio Evangelho nos diz que muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos maravilhas? E Ele lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, não é a letra J do nome Jesus, ou produzir, ou melhor, falar o nome traduzido ou transliterado, mesmo porque o Senhor não obriga que todos os povos gentílicos falem o idioma hebraico, que vai salvar ou condenar. No próprio livro de Atos, no capítulo 19, você vai ver, por exemplo, que exorcistas judeus tentaram expulsar um espírito maligno em nome de Jesus em hebraico, porque a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Mas o demônio não saiu, o demônio disse: olha, conheço Jesus e conheço Paulo. Agora vós quem sois? O demônio se apossou deles, eles não puderam com o espírito imundo e ainda o espírito imundo deixou eles nus. Então você veja que não é pronunciar o nome em hebraico que vai fazer a diferença na vida das pessoas, e sim você ter comunhão com esse nome, e sim você ter relacionamento com o dono do nome. Mas há milhares de pessoas se degladiando por coisas que não têm nenhum sentido. Outras pessoas ficam brigando, se degladiando se o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação. Apesar de que a Bíblia deixa muito claro no estudo mais profundo que nós não vamos abordar aqui, que o arrebatamento acontecerá antes do período da tribulação, dos 7 anos, da 70ª semana do profeta Daniel. Mas não é esse critério que o Senhor vai usar para salvar ou para condenar. Outras pessoas ficam se degladiando por denominações cristãs, como se no céu houvessem divisórias, tapumes. Um é da Assembleia de Deus, outro é da Batista, outro é da Presbiteriana, outro é da Adventista, outro é da Pentecostal, tal, outra é Ministério de Ciências da Profecia, outra é... No céu não haverá divisões. E o Senhor não diz que vai salvar ou condenar pessoas, Ele não profetiza isso pelo critério qual é a denominação que você pertence. Outras pessoas ficam se atendo a coisas de batismo, como se o batismo, se você batizar no nome, se você não batizar, então isso vai ser preponderante para efeitos de salvação. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas talvez muitos podem se perguntar: então você está me dizendo que a salvação vem pelas obras? Mas o que a Bíblia diz no livro de Efésios? A salvação não é um dom gratuito de Deus? E não vem pelas obras para que ninguém se glorie? Vamos ler então o que está escrito no livro de Efésios. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Muitas pessoas leem a Bíblia de forma extremamente restritiva, equivocada, descontextualizada. Elas dizem que a salvação vem pela fé, é um dom gratuito de Deus e não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Portanto, você não precisa e não deve fazer absolutamente nada pelo Evangelho, nada pelo reino de Deus, nada pela obra de Deus. Afinal de contas, você só precisa ter fé. Baseado exatamente no texto de Efésios que nós acabamos de ler. Mas será mesmo assim? O próprio Senhor Jesus foi tentado pelo diabo. A Bíblia diz que o diabo transportou até o pináculo do templo e disse: está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito,
para que te tomes nos braços e não tropeces em nenhuma pedra. O diabo disse, olha, pode se jogar aqui, porque está escrito que os teus anjos vão te segurar e vão te proteger, e você não vai tropeçar em nenhuma pedra. O próprio diabo, o próprio Satanás falou isso. Ele citou a palavra de Deus. E Jesus responde, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que esse também está escrito quer dizer que, por mais que um texto, por mais que um verso nos diga algo, ele precisa ser interpretado, ele precisa ser revelado à luz do contexto, à luz de outros versos, para que você possa realmente ter a interpretação correta. Quando Jesus diz também está escrito, é como se ele estivesse dizendo, olha, diabo, Satanás, você tem razão, isso que você disse realmente está escrito. Acontece que também está escrito assim, ó. E Jesus dá uma resposta certeira, porque usar o Evangelho de forma descontextualizada faz com que pessoas pereçam e, infelizmente, não encontrem a sua salvação. Será mesmo que a salvação vem apenas pela fé? Por apenas crer, por crer no Evangelho, no Senhor Jesus? Será que a salvação vem por isso? Simplesmente precisamos crer e deu. Podemos dormir, podemos descansar, podemos passear, nada mais precisamos fazer. Vamos ler então o que está escrito no livro de Tiago, no capítulo 2. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Veja só. A Bíblia está nos dizendo que se alguém disser que tiver fé e não tiver as obras, porventura a fé sozinha pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem, vão queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu para outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Perceba então que o livro de Tiago nos diz que se alguém diz que tem fé e não tiver as obras, porventura essa fé sozinha, isolada, pode salvá-lo? Ou se a gente vê algum irmão ou alguma irmã com falta de alimento ou de alguma necessidade do cotidiano e dissermos, olha, vai em paz, Deus te abençoe, eu vou orar por ti, mas não suprirmos, não dermos o alimento, a necessidade física, que proveito virá daí? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, que a fé sozinha, como filosofia, não salva. Ah, mas eu creio em Jesus. A Bíblia diz que até mesmo os demônios creem e estremecem. A fé que salva é uma fé com obras, é a fé viva, a fé salvífica, essa é que salva. Portanto, se você hoje simplesmente tem a fé, você crê no Evangelho, você crê em Jesus Cristo, você vai lá na sua igreja, você assiste o culto, ou a missa, ou o que for, e você volta para sua casa,
e você não pratica nada, você não faz nada, a sua fé é uma fé morta. O livro de Efésios nos diz que a salvação vem pela fé. É um dom gratuito de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Mas também está escrito. Como Jesus falou a Satanás, também está escrito. Porventura a fé sozinha pode salvá-lo? Se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, o que isso aproveita? Os demônios também estremecem e creem, os demônios também creem que Jesus é o Filho de Deus. É necessário fazer, é necessário ser, é necessário ter uma fé viva, uma fé eficaz. É essa fé que o livro de Efésios está se referindo. Mas a maioria das pessoas hoje crê que somente crer em Jesus como uma mera filosofia, como uma mera doutrina subjetiva, abstrata, isso vai fazer com que eles encontrem a salvação. É igual uma pessoa que torce para um time de futebol, mas não assiste um jogo, não compra uma camisa, não faz nada. Ela simplesmente diz que torce para aquele time de futebol. Mas ela não tem nenhum envolvimento com aquilo ali. Assim hoje estão milhares e milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares de cristãos que dizem que têm fé, que dizem que vão à igreja, que põem a sua Bíblia debaixo do braço, que enche a boca para discutir teologia, para discutir pormenores. É como Jesus disse, que eles coam um mosquito e engolem um camelo, igual os fariseus faziam nos tempos de Jesus, mas não fazem absolutamente nada pelo Evangelho, nada pelo reino, nada pela obra, nada pelo próximo. E no Evangelho de Mateus há uma profecia onde Deus vai reunir todas as pessoas da face da terra. Todas as nações serão reunidas diante dele e apartará. Futuro, ele vai dividir as ovelhas dos bodes. O que você tem feito com a sua fé? O que você tem feito com o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo? O tempo que você tem aqui na terra é um tempo de produzir, um tempo de fazer, um tempo de ser, um tempo de semear, porque certamente a profecia desta colheita está chegando. E depois não vai adiantar dizer para o Senhor: Senhor, eu não sabia. Senhor, eu achava que somente crer era suficiente. Eu achava que pela graça, uma graça barata, eu seria absolutamente salvo. Eu simplesmente achava que bastava eu entender que tu eras o Filho de Deus e pronto. Eu podia estar lá nos meus afazeres, nos meus lazeres, no meu futebol, no meu churrasco, no meu encontro de final de semana. Eu podia estar nas minhas viagens, eu podia estar fazendo os meus negócios, buscando o meu dinheiro, porque eu cria que tu eras o Filho de Deus. Não é suficiente? E ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Vocês estavam preocupados apenas com os seus próprios umbigos, com os seus próprios ventres. Esta profecia está muito próxima de se cumprir. Tem se cumprido na vida de muitas pessoas quando elas falecem, porque aí não há mais tempo, não há mais prazo para pedir para o Senhor para voltar, para fazer, para ser. E não basta apenas fazer e ser por ser. A sua obra tem que ser baseada na fé em Jesus Cristo. A sua obra tem que ser por amor, por entendimento ao Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo vai voltar e Ele vai requerer de nós aquilo que nós fizemos e aquilo que nós deixamos de fazer, baseados na nossa fé. É tempo de agir, é tempo de ser e é tempo, principalmente,
de fazer. Porque Jesus Cristo, Ele está voltando muito rapidamente.